Fique Bem está começando e o papo vai ser maconha, uso recreacional, social e uso medicinal. O papo é polêmico, tá? Fique aqui, fique bem. Eu trouxe para discutir esse tema Jaqueline Barbosa, que é neurologista, né? Médica, portanto, com mestrado, doutorado e uma estudiosa do assunto, assim como eu também me sinto um pouco estudioso também, não tão, né, aprofundado como você vem conduzindo, mas eu tenho acompanhado muito bem esse assunto. E acho que até de polêmica não deveria ter nada, mas tem, infelizmente, né? Tem muita coisa de polêmica. Põe polêmica nisso, né? Pois é, isso está com esse documento que foi uma resposta que a Sociedade Brasileira, né, de Estudos da Cannabis, ou da maconha, falando do português bem claro, em resposta ao Conselho Federal de Medicina, né? E a Associação Brasileira de Psiquiatria. Porque se colocam contra. Essas instituições muito recentemente, em outubro, lançaram o chamado... 2019, né? Outubro desse ano, lançaram o chamado Decálogo da Maconha. 10 pontos afirmando inverdades sobre a cannabis sativa. E um grupo de pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, a SBEC, fez uma força-tarefa, na verdade, para contrapor aos argumentos toda a evidência científica a respeito de cannabis medicinal. Apoiando essa totalmente posição. Embasada. A resposta ao decálogo está no site da SBEC. Nós assinamos, os pesquisadores que trabalharam nessa documentação, assinamos um documento com 58 referências científicas sobre o uso medicinal, que o decálogo começa por afirmar que não existe. Não existe, existe, né? Com essas enfermidades hoje que você tem indicação comprovada da maconha, da cannabis sativa no tratamento dessas pessoas. Vamos começar perguntando o que é comprovado. Então porque em termos de cannabis sativa se exige um grau de evidência altíssimo. E eu pergunto o seguinte, em neuropsiquiatria, essa droga é a droga do futuro para neuropsiquiatra e para geriatra e para pediatria também, né? Mas principalmente neuropsiquiatria e geriatria. Só para ficar claro, quando você fala em grau de evidência, só para as pessoas que estão vendo a gente, é aquilo que tem estudo, né, fundamentado, estudo conduzindo, duplo cego, as pessoas dizem assim, existem estudos, mas não são sólidos ou não são consistentes o suficiente. Eu te pergunto o seguinte, Edmilson, na sua prática clínica, quantas vezes você prescreve vários medicamentos em associação cronicamente? Pois é. Isso é frequente? Sim, é frequente. Quantos estudos científicos, metodologicamente irrepreensíveis, são feitos sobre a associação de todas essas drogas? Deixa eu falar o que é droga? Assim, em relação à dengue, nenhum antitérmico foi comprovado cientificamente ser seguro e eficaz em paciente com dengue. Quem tem dengue tem que tomar analgésico, mas nenhum estudo foi feito nesse sentido. Então, só para dar um exemplo infelizmente prático do nosso dia a dia do Brasil, tem um monte de casos de dengue, todo mundo medicando, mas sem nenhum estudo que fundamente o antitérmico A, B, C ou D. A mesma coisa ocorreria então com a maconha, essa é a tua posição. Bom, nós temos vários estudos científicos pré-clínicos, ou seja, feitos em modelos animais e clínicos, feitos com seres humanos, inclusive reportes de séries de casos de pacientes tratados. Temos pesquisadores de renome no Brasil, o professor Carlini é um mestre maior e outros discípulos dele. E no exterior, o professor Mechulam, um israelense que antes dos anos 70 já descrevia o sistema endocannabinoide. Outra injustiça histórica, os médicos não puderam aprender sobre o sistema endocannabinoide na faculdade. É verdade. Nem os médicos, nem os fisioterapeutas, nenhum profissional de saúde. Um sistema que regula os sistemas reguladores da nossa fisiologia. Tem importantíssimo, algumas coisas assim que são... Eu vi algumas evoluções de algumas crianças com problemas que não respondiam a nenhum medicamento a não ser esse fitoterápico, né? Cannabis sativa, a maconha, é um fitoterápico. Outra discussão, queremos que seja tratado como fitoterápico. Tudo indica, pelo andar da legislação atual vigente no Brasil, que não será tão cedo considerado como fitoterápico. Deixa eu também explicar lembrando, o que é fitoterápico. O que é fitoterápico? Né? Um fitoterápico é assim denominado quando ele preserva uma coisa chamada fitocomplexo, que são todas as substâncias existentes naquela planta
em conjunto. Que vão ter uma ação terapêutica, No momento né? em que eu elejo todas as que têm ação terapêutica, seja ela de um protagonismo, ou seja, se aquela substância é a principal dentro do que se espera de efeito terapêutico, ou como adjuvante, regulando para cima ou para baixo a ação das outras. Isso se chama efeito comitiva dentro de um fitoterápico. E essas substâncias em conjunto se chamam de fitocomplexo. Só que o que está se fazendo atualmente, e não é só em relação à cannabis, é isolar as substâncias, porque isso permite a geração de patente. E aí a gente já entra numa discussão que é mais econômica do que científica. Porém, ao destacar uma substância e utilizá-la isoladamente, nós sabemos que o efeito terapêutico já não será o mesmo daquele da planta enquanto fitoterápico, como fitoterápico, porque toda a sabedoria das plantas consiste nesse efeito comitiva, na sabedoria do fitocomplexo, em agonistas e antagonistas, substâncias que agem a favor ou contra uma determinada resposta, estão atuando em equilíbrio, em conjunto. Tanto que, se eu isolo o famoso canabidiol, que é uma das substâncias presentes no fitocomplexo da cannabis, né? E digo, canabidiol é do bem, THC, que é a substância do fitocomplexo que é mais psicoativa e que dá onda, que dá o barato. Se eu tiro o THC isoladamente e produzo um medicamento, isso não é mais um fitoterápico, isso é um derivado vegetal. É assim classificado. As garantias da segurança e da eficácia. Não só isso, eu não digo nem que seja melhor ou pior, será um efeito certamente diferente daquele do óleo integral. Eu digo óleo porque é uma das formas farmacêuticas mais fáceis de se fazer e de se encontrar em termos de medicamento. Então não é a mesma resposta do óleo integral. Pois é, mas é que você fala do óleo integral que tem um conjunto de preservado o fitocomplexo. Mas quando você bota a planta num terreno, tudo bem que é uma planta super bem adaptada, mas ela pode sugar coisas do solo diferente de um lugar do outro, a umidade, a temperatura. Você está falando de quimiotipo, de geotipo, né, que equivale ao terroir dos vinhos. Sim, de acordo com a região, você vai ter variações nos teores. Mas a essência da atividade daquela planta não se perde. Agora a gente precisa entender que não existe uma maconha, existem as maconhas. Certo. É uma planta que está descrita há milênios, né? Inclusive sabe-se que era utilizada, era uma das 5 nobres plantas do Ayurveda, que é o sistema de medicina mais antigo que se tem notícia. E esta planta, utilizada há milênios, foi cultivada pela mão do homem quando ele se tornou deixou de ser nômade, se tornou fixo e precisava então desenvolver cultivos, domesticar os animais e tudo mais. E ao fazer isso com a planta, ao domesticar a planta, ele criou várias espécies e várias delas têm uma orquestração desse fitocomplexo que é diferente, que é aplicável a diferentes necessidades terapêuticas. Legal. E aí, quando você fala e defende o cultivo, pelo menos domiciliar, para esse grupo de pessoas com enfermidades específicas, vocês recomendam qual é o tipo de planta que deve ser utilizada? Sim, não de forma muito precisa, porque temos que lembrar que no Brasil hoje é uma planta proibida, com cultivo ainda proibido, exceto alguns casos que obtiveram habeas corpus para o cultivo, né, que é outra conversa. Ou alguns casos de pesquisa em que se pode solicitar autorização especial e geralmente não se obtém, é preciso dizer, mas salvo esses casos é uma planta proibida. E por ser uma planta proibida é que nós temos ainda menos pesquisas do que já poderíamos ter, isso está mudando, mas ainda é assim. E nós não temos a precisão que temos de padronização de um extrato vegetal. Isso é um caminho necessário, inclusive para que nós possamos dizer no futuro o seguinte: eu quero prescrever para o meu paciente uma cannabis sativa da strain, da subespécie, vamos dizer assim, tal, com concentrações de 1:1 entre THC e CBD, nesse caso eu utilizando CBD e THC como marcadores do fitocomplexo, mas entendendo que eles estão dentro do fitocomplexo. E a indicação é para, digamos, doença de Parkinson. Ou eu quero um óleo rico na forma ácida do THC, que tem uma outra indicação. Ou eu quero um óleo rico em outro fitocannabinoide, que é o cannabinol, por exemplo. E hoje, basicamente, a recomendação é de medicamentos
tipo óleo, por via oral, não é o uso inalado da maconha. Importante a sua pergunta, Edmilson. A maconha não foi feita para fumar. Tá. Porém, socialmente, culturalmente e tradicionalmente, inclusive dentro de algumas práticas que se entendem hoje como já religiosas há muito tempo atrás, utilizava-se o fumo, até como uma forma mística de se alcançar os deuses, socializar. etc. De se socializar. A fumaça tem o seu efeito terapêutico, sem dúvida, mas ela também, sem dúvida, é muito danosa para o sistema respiratório. E nós estamos falando de substâncias que são resinoides, que são extraídas junto com esse fumo. Então, a forma fumada não é a forma terapêutica mais indicada. O que ocorre é que muitas pessoas usam terapeuticamente a maconha fumada, primeiro porque é mais acessível. Todo mundo hoje sabe como conseguir maconha para fumar, né? Infelizmente, quando eu digo infelizmente é porque não se tem nenhum controle de qualidade sobre essa matéria-prima, mas não é a forma ideal. O que nós fazemos como médicos prescritores é tentar, e eu digo tentar porque, como é proibida também, a gente não tem certificações de origem, não tem as normas regulatórias assegurando rastreabilidade desde o cultivo até o óleo que está sendo entregue ao paciente, mas o que a gente quer é que o paciente tenha acesso ao óleo integral. Hoje no Brasil a gente tem um medicamento que pode ser comprado nas farmácias, tarja preta, prescrito por nós, e que infelizmente custa R$2.000 e mais ou menos R$700. Certo, é complicado, né? Então a maconha medicinal não só existe, como está legalizada e está nas farmácias no Brasil. A discussão é quem pode comprar, quem tem acesso. Você falou então, para a gente poder inteligente encerrar nosso bate-papo, você falou em Parkinson. Quais são as outras enfermidades que você pode tratar comprovadamente com um efeito legal com a maconha? Com publicações e relatos de casos e estudos científicos, alguns inclusive controlados, nós temos artigos do uso em Parkinson, em Alzheimer, em autismo, crianças com autismo, com epilepsias de difícil controle e algumas síndromes específicas, como a síndrome de Dravet. São várias as condições, várias as condições. Como eu disse, é um medicamento que certamente fará parte do arsenal da neuropsiquiatria, da geriatria, da pediatria. Então, é um assunto que é polêmico, não deveria ser, porque assim, o Betinho dizia, né, quem tem fome tem pressa. Não espere precisar para buscar compreender o que é. E eu acho que quem tem um filho com crise convulsiva, que não resolve, não responde a nada, um paciente com Alzheimer, um paciente com Parkinson, né, ele mesmo tem, ele tem mais pressa do que qualquer outra pessoa. Certamente. Eu acho que a gente tem que fazer um apelo para as autoridades que elas realmente se debrucem nesse tema, né? Deixe de ser uma discussão político-religiosa e passe a ser uma discussão científica, médica, que tem aí, como você mesmo mostrou. Eu diria histórico e científico, né? Porque é um uso tradicional de longa data, isso não se pode negar, não se pode apagar a história. Então vamos poder pesquisar. É isso aí. É polêmico, mas não deveria, né? Obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Olha, obrigada a você. Bem. Não esqueça de compartilhar, né, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de botar lá o sininho para poder receber sempre os programas novos, tá bom? Um abraço e até um próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.